Existe uma pergunta que atravessa milênios. Uma pergunta que teólogos evitam responder. E essa pergunta é simples: quem foi a primeira mulher criada por Deus? A maioria das pessoas responde sem hesitar: Eva, claro. Mas e se eu te dissesse que essa resposta está incompleta? Gênesis 1:27 nos revela algo intrigante. Deus criou o ser humano à sua imagem. Macho e fêmea os criou. Mas no capítulo seguinte, Gênesis 2, a história muda completamente. Agora Eva é criada da costela de Adão. Duas versões, duas criações. Uma contradição que a maioria ignora. A tradição judaica não ignorou. Textos antigos falam de outra mulher. Uma mulher criada antes de Eva. Uma mulher do mesmo barro que Adão. Seu nome era Lilith. Mas por que esse nome desapareceu das Bíblias ocidentais? Por que foi apagado dos púlpitos e das liturgias? A resposta é perturbadora. Lilith não obedeceu. Ela questionou. Ela partiu. E por isso foi transformada em demônio. Muitos acreditam que essa é apenas uma lenda judaica, um mito sem fundamento. Mas a Bíblia etíope conta outra história. Ela preserva textos que o Ocidente rejeitou. Livros como Enoque, Jubileus e outros manuscritos antigos. E nesses textos, as pistas sobre Lilith ganham corpo. Ela não é mencionada diretamente, mas sua presença é sentida em cada linha sobre espíritos femininos rebeldes, sobre entidades que desafiaram a ordem celestial. Então, quem foi Lilith realmente? Foi uma mulher de carne e osso? Foi um espírito? Ou foi um símbolo de algo muito maior? Um símbolo da liberdade feminina que o mundo antigo não podia aceitar? Nesta jornada, vamos explorar 3 camadas dessa verdade oculta. Primeiro, vamos entender sua origem e por que ela foi apagada. Depois, vamos mergulhar nos textos proibidos que ainda falam sobre ela. E, finalmente, vamos descobrir por que Lilith voltou. Por que seu nome ressurge hoje com tanta força? Se você está buscando respostas sobre o lado oculto das Escrituras, inscreva-se neste canal agora, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você acredita sobre o Éden. E uma vez que você compreenda essa primeira camada, a história verdadeira finalmente começa. Capítulo 2. A criação esquecida. Antes de Eva, havia silêncio no jardim. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio tenso, como se algo estivesse prestes a acontecer. A Bíblia nos conta que Deus formou Adão do pó da terra. Depois, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Adão se tornou alma vivente, mas ele estava sozinho. E Deus disse que isso não era bom. Então, o que aconteceu a seguir? A versão tradicional diz que Deus colocou Adão em sono profundo, retirou uma costela dele e formou Eva. Mas textos antigos revelam outra tentativa antes disso. Uma tentativa que falhou, não porque Deus errou, mas porque a criatura criada tinha vontade própria. Essa criatura era Lilith. Segundo o alfabeto de Ben Sirá, texto judaico do século X, Lilith foi moldada do mesmo barro que Adão. Ela não veio de uma parte dele. Ela veio da mesma fonte. Terra, pó, matéria-prima idêntica. Isso significava algo profundo. Igualdade. Ela não foi criada para ser ajudante. Ela foi criada para ser parceira. Igual em origem, igual em essência. Mas algo deu errado desde o início. Adão queria liderança. Lilith queria parceria. Adão exigia submissão. Lilith exigia respeito. A tensão cresceu. E então veio o conflito que mudaria tudo. Um conflito que os escribas preferiram esconder. Um conflito que revelava algo perigoso. Que a mulher podia dizer não. Os textos rabínicos descrevem esse momento com cautela. Dizem que Lilith se recusou a deitar-se abaixo de Adão. Não apenas fisicamente, mas simbolicamente. Ela não aceitava a ideia de inferioridade.
Por que ela deveria estar embaixo se ambos vieram do mesmo lugar? Essa pergunta era revolucionária e perigosa. Adão reclamou a Deus. Pediu que Lilith fosse punida. Mas em vez de se submeter, Lilith fez algo impensável. Ela pronunciou o nome secreto de Deus, o tetragrama sagrado. E com esse poder, ela voou para longe do Éden. Deixou o paraíso por vontade própria. Escolheu o exílio em vez da submissão. 3 anjos foram enviados para trazê-la de volta: Senoi, Sansenoi e Semangeloth. Eles a encontraram perto do Mar Vermelho, um lugar de fronteira entre mundos, e fizeram uma oferta: volte e obedeça, ou sofra as consequências. Lilith recusou. Ela preferiu a maldição à prisão. E qual foi a maldição? Que 100 de seus filhos demoníacos morreriam a cada dia. Mas mesmo assim, ela não voltou. Porque para Lilith, liberdade valia mais que segurança. Autonomia valia mais que aprovação. E essa escolha a transformou de mulher em mito, de companheira em ameaça. Comente abaixo. Você acha que Lilith foi corajosa ou rebelde? Essa discussão atravessa séculos. E a resposta que você dá revela muito sobre como você vê poder e liberdade. Agora que entendemos sua origem, precisamos ir mais fundo. O que aconteceu com Lilith depois que ela deixou o Éden? Para onde ela foi? E mais importante, com quem ela se encontrou? Capítulo 3. O grito de liberdade. No Éden. A partida de Lilith não foi apenas geográfica, foi espiritual, foi existencial. Ela não estava apenas deixando um lugar, ela estava rejeitando um sistema onde sua voz não importava, onde seu consentimento era irrelevante. E isso fez dela a primeira revolucionária da história sagrada. Pense no contexto. O Éden era perfeito, sem dor, sem morte, sem escassez. Tudo que um ser poderia desejar estava ali. Mas Lilith abriu mão de tudo isso. Por quê? Porque perfeição sem liberdade é prisão. E ela preferiu o deserto à jaula dourada. Essa escolha desafia a narrativa tradicional. Sempre nos disseram que a rebelião começou com a serpente, que Eva foi a primeira a desobedecer. Mas Lilith desobedeceu antes. E sua desobediência foi mais radical. Eva comeu o fruto proibido. Lilith rejeitou o próprio jardim. Então, por que essa história foi apagada? A resposta é incômoda. Porque ela legitimava a resistência feminina. Se Lilith podia dizer não a Adão, outras mulheres também podiam. Se ela podia questionar a autoridade, a ordem patriarcal estava em risco. Então, foi mais fácil apagá-la, substituí-la por Eva, uma mulher criada de forma subordinada, uma mulher que devia existência ao homem. Mas o apagamento nunca é completo. Rastros sempre ficam. E esses rastros aparecem em lugares inesperados, na Bíblia etíope, nos textos gnósticos, nas tradições orais judaicas. Todos carregam memória de uma primeira mulher diferente, uma mulher que não aceitou o script divino. Isaías 34:14 faz uma menção enigmática. Fala de criaturas noturnas que habitarão ruínas, e entre elas menciona Lilith. A maioria das traduções modernas usa coruja ou criatura noturna, mas o texto hebraico original diz Lilith, uma referência direta, um eco que não pôde ser completamente silenciado. O Talmud também a menciona. Descreve Lilith como espírito que assombra homens solitários, que seduzem sonhos, que rouba energia vital. Mas essas descrições são neutras, ou são tentativas de demonizar uma figura que representava ameaça ao controle masculino. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa história, porque quanto mais pessoas souberem, mais difícil será continuar escondendo essa verdade. Lilith no exílio não ficou sozinha. Ela encontrou outros seres, outros exilados, e juntos
Eles criaram algo que horrorizaria os guardiões da fé tradicional. Algo que provaria que a rebelião tinha consequências cósmicas. Capítulo 4. Anjos caídos e pactos proibidos. O exílio de Lilith a levou além das fronteiras do conhecido, para regiões onde a criação ainda era selvagem, onde a ordem divina não havia se estabelecido completamente. E foi nesse limbo que ela encontrou os vigilantes, anjos enviados para observar a humanidade, mas que, como ela, desobedeceram. O livro de Enoque, preservado integralmente na Bíblia etíope, conta essa história. 200 anjos desceram ao Monte Hermon. Eles fizeram um pacto. Tomariam mulheres humanas como esposas. Gênesis 6:2 confirma isso. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram. Mas Lilith não era filha dos homens. Ela era algo único, criada por Deus, mas rejeitada pelo paraíso. Nem totalmente humana, nem totalmente divina. E os vigilantes se fascinaram por ela. Especialmente seus líderes, Azazel, Samiazá e outros cujos nomes foram registrados em Enoque. Dessa união nasceram os Nefilim, gigantes, seres de poder tremendo, metade angelicais, metade terrestres. Gênesis 6:4 os menciona brevemente. Eram os valentes da antiguidade, homens de renome. Mas o texto bíblico é vago. Por quê? Porque a história completa era perturbadora demais. Enoque revela o que Gênesis esconde. Os Nefilim não eram apenas grandes em estatura. Eram violentos. Consumiam recursos da terra. Bebiam sangue. Ensinavam às humanas feitiçarias. E espalhavam caos. Eram abominação viva. Prova de que a ordem criada estava quebrada. E Lilith estava no centro disso. Não como vítima, mas como agente ativo. Segundo tradições místicas judaicas, ela era a mãe espiritual desses seres. Não que os gerasse todos fisicamente, mas que inspirava sua rebelião, que lhes ensinava a rejeitar a autoridade divina. Ela era a matriarca dos rebeldes. Dê like neste vídeo se você está descobrindo coisas que nunca ouviram na igreja. A verdade completa sempre foi mais complexa do que nos contaram. O dilúvio foi a resposta de Deus. Destruir a criação corrompida. Gênesis 6:7 registra o arrependimento divino por ter feito humanidade. Mas não foi apenas humanidade que causou isso. Foi a mistura, a transgressão de fronteiras entre celestial e terrestre, entre ordem e caos. Os Nefilim morreram, a maioria deles, mas seus espíritos, segundo Enoque, permaneceram, tornaram-se demônios, entidades sem corpo, condenadas a vagar pela terra. E Lilith, ela sobreviveu, porque ela não era carne comum. Ela era algo mais antigo, mais fundamental, e sua história estava apenas começando. Então, o que aconteceu depois do dilúvio? Como Lilith evoluiu de mulher rebelde para demônio temido? A resposta está na forma como ela foi reescrita pelas gerações seguintes. Capítulo 5. A Mãe das Sombras. Após o dilúvio, o mundo foi refeito, mas memórias persistiram. Memórias de tempos quando anjos caminhavam na terra, quando gigantes governavam e quando Lilith vagava livre. Essas memórias se transformaram em mitos, e Lilith foi transformada junto com elas. Ela não era mais vista como mulher que escolheu liberdade. Agora era demônio que escolheu trevas. Não era mais igual a Adão. Agora era inimiga de Eva. Não era mais companheira rejeitada. Agora era sedutora maldita. A narrativa mudou completamente. Por quê? Porque aqueles que escreviam as histórias eram homens. Homens de sociedades patriarcais. Homens que viam a autonomia feminina como ameaça. Então, reescreveram Lilith. Não podiam apagá-la completamente, mas podiam distorcê-la, transformá-la em aviso. A tradição judaica a descreveu com asas, cabelos longos e selvagens,
olhos que brilhavam na escuridão. Ela habitava lugares desolados, ruínas, desertos, cemitérios, qualquer lugar onde a ordem humana não alcançava. Isaías 34, 14 a coloca entre criaturas da desolação, junto com chacais e avestruzes. Mas ela não ficava apenas em lugares abandonados. Ela entrava nas casas, especialmente à noite, especialmente quando crianças estavam vulneráveis. E aqui começa a parte mais sombria de sua lenda. Lilith como assassina de bebês. Segundo o folclore, ela tinha poder sobre recém-nascidos nos primeiros dias de vida. 8 dias para meninos, 20 para meninas. Durante esse período, ela podia roubar suas almas, causar morte súbita ou transformá-los em demônios. Por isso, famílias judias usavam amuletos, pequenos pergaminhos com nomes dos 3 anjos: Senoi, Sansenoi, Semangeloth, os mesmos que tentaram trazê-la de volta. Esses amuletos continham palavras específicas. Adão e Eva, fora Lilith. Uma frase simples, mas poderosa, porque invocava a ordem estabelecida, o casal aceito, e rejeitava a rebelde. Era proteção mágica, mas também era declaração teológica. E o mais perturbador, Lilith também atacava homens adultos. Vinha em sonhos, seduzia, extraía sêmen e usava isso para gerar mais demônios. Ela era súcubo, vampira espiritual, mãe de horrores incontáveis. Pelo menos, era assim que os textos a pintavam. Inscreva-se e ative o sininho, porque estamos apenas arranhando a superfície dessa história. E o que vem a seguir vai conectar tudo isso com textos que você provavelmente nunca leu. Mas precisamos fazer uma pergunta honesta. Essas descrições eram verdade? Ou eram projeções de medos masculinos? Medo de mulheres sexualmente autônomas. Medo de feminilidade não controlada. Medo de que outras mulheres seguissem exemplo de Lilith e dissessem não. Quando olhamos com olhos críticos, vemos padrão. Em todas as culturas antigas, quando deuses femininos perdiam poder, eram transformados em demônios. Quando mulheres reais ganhavam influência, eram chamadas de bruxas. Lilith seguiu esse padrão. Foi demonizada para servir de aviso, para manter outras mulheres no lugar. Então, quem é a verdadeira Lilith? A mulher que escolheu liberdade? Ou o demônio que mata crianças? A resposta depende de quem conta a história. E por milhares de anos, como foram os opressores que contaram. Capítulo 6. O terror das 1000 noites. A tradição oral judaica desenvolveu detalhes específicos sobre os ataques de Lilith. Não eram aleatórios, seguiam padrões. Ela preferia certas noites, certas fases da lua, certos tipos de vítimas, e quanto mais detalhes eram adicionados, mais real ela se tornava no imaginário coletivo. Diziam que ela tinha controle sobre ventos noturnos. Por isso, portas e janelas deviam ser fechadas ao anoitecer, especialmente em casas com bebês. O menor descuido poderia ser fatal. Uma brisa fria entrando, um choro súbito do bebê. E pronto. Lilith havia entrado. Ela não matava imediatamente. Primeiro, brincava. Fazia a criança rir ou chorar. Causava febre, convulsões, sintomas que médicos antigos não entendiam. Então era fácil culpar forças sobrenaturais. E Lilith era o nome dessas forças. Mas havia métodos de proteção além dos amuletos. Ervas específicas, sal nos cantos dos quartos, círculos desenhados ao redor de berços, orações repetidas em hebraico arcaico. Todo um sistema de defesa espiritual foi construído. E Lilith estava no centro desse sistema. Ela também aparecia para homens, especialmente aqueles que dormiam sozinhos, viúvos, solteiros, monges, qualquer um vulnerável à solidão noturna. Ela assumia formas belas, irresistíveis, e os seduzia em sonhos. Quando acordavam, sentiam-se exaustos,
drenados e envergonhados. Essas emissões noturnas eram vistas como pecado, mas também como ataque demoníaco. Lilith estava roubando semente masculina, e cada gota roubada gerava mais 100 demônios. Por isso o celibato era perigoso. Homem sem esposa era presa fácil. O Zohar, a texto central da Cabala, dedica sessões inteiras a Lilith. Descreve-a como rainha dos demônios, esposa de Samael, o anjo da morte. Juntos governavam o Sitra Akra, o outro lado, o reino das cascas, onde tudo que é sagrado tem reflexo invertido e corrompido. Comente se você já ouviu sobre essas tradições antes. Muitos cresceram em igrejas que jamais mencionam essas coisas, mas elas sempre estiveram lá, escondidas nas margens. No entanto, há algo estranho nessa narrativa toda. Se Lilith era tão poderosa, por que Deus permitia seus ataques? Se ela matava 100 crianças por dia, conforme a maldição, por que não era destruída? A resposta teológica tradicional é vaga. Deus permite mal para testar fé. Ou demônios existem como consequência do livre-arbítrio. Mas há outra interpretação possível. Lilith não era inimiga de Deus. Ela era instrumento, ou parte do plano maior. Sua função era testar, desafiar, revelar fraquezas. Ela era necessária, porque sem sombra, luz não tem significado. Sem caos, ordem não tem valor. Essa visão é herética para a ortodoxia, mas aparece em textos gnósticos e em interpretações cabalísticas mais profundas. Lilith como aspecto sombrio do divino feminino, necessária, inevitável e, no fim, talvez até redimível. Então, o que a Bíblia etíope diz sobre tudo isso? É hora de olhar diretamente para os textos mais antigos, os que o Ocidente rejeitou, e descobrir o que eles revelam sobre Lilith. Capítulo 7. Segredos da Bíblia. Etíope. A Bíblia etíope é única. Contém 81 livros. A Bíblia católica tem 73. A protestante, 66. Então, o que tem nesses livros extras? Narrativas que mudaram o cristianismo na Etiópia, mas que foram consideradas perigosas em outros lugares. O livro de Enoque está completo ali. No cânone ocidental, apenas fragmentos sobreviveram. Judas 1,14 cita Enoque, mas o livro completo foi perdido por séculos, até ser redescoberto na Etiópia. E o que ele contém sobre mulheres primordiais e espíritos femininos é fascinante. Enoque não menciona Lilith pelo nome, mas descreve espíritos femininos que se juntaram aos anjos caídos, que ensinaram feitiços, que geraram abominações. A semelhança com lendas de Lilith é impossível ignorar. Será coincidência? Ou são memórias da mesma figura, preservadas diferentemente? Jubileus, outro livro na Bíblia etíope, também fala de espíritos impuros. Diz que após o dilúvio, 10% dos demônios foram permitidos ficar na terra para testar a humanidade, liderados por Mastema, príncipe da maldade. E entre esses demônios haveria espíritos femininos. A descrição desses espíritos é interessante. Eles atacam crianças, causam doenças e operam principalmente à noite. Exatamente o que é atribuído a Lilith na tradição judaica. Então, mesmo sem usar o nome, a Bíblia etíope preserva o arquétipo. O cristianismo etíope também tem tradições únicas. Fala de Rahab, não a prostituta de Jericó, mas uma entidade cósmica, monstro marinho, representação do caos primordial. E, curiosamente, algumas interpretações ligam Rahab a Lilith. Duas faces do feminino caótico, do que resiste à ordem divina. Dê like se você está aprendendo coisas que nunca imaginou estarem na Bíblia. Porque dependendo de qual Bíblia você lê, a história muda completamente. Então, por que esses livros foram excluídos no Ocidente? Política. No século IV,
concílios eclesiásticos decidiram o cânone. Livros que apoiavam doutrinas preferidas foram incluídos. Outros foram deixados de fora. Enoque era problemático porque falava demais sobre anjos caídos, sobre mistura entre celestial e terrestre, e sobre julgamento cósmico que ainda estava por vir. A Igreja Ortodoxa Etíope nunca passou por esses concílios. Manteve sua tradição independente. Então, preservou textos que outros perderam, e isso incluía memórias veladas de Lilith. Não como personagem, mas como presença, como energia, como aviso sobre o que acontece quando ordem é desafiada. Mas há algo mais. Algo que conecta Lilith não apenas com textos antigos, mas com questões contemporâneas. Porque a história de duas mulheres, Eva e Lilith, é sobre muito mais que mitologia. É sobre como sociedades veem feminilidade, controle e poder. Capítulo 8. Duas mulheres. Dois destinos, Eva e Lilith. Uma luz, outra sombra. Mas será que é tão simples assim? Quando examinamos de perto, vemos que ambas foram vítimas da mesma estrutura. Ambas foram definidas por homens. Ambas tiveram suas histórias contadas por aqueles que as temiam. Eva foi criada para resolver o problema de Lilith. Adão reclamou que primeira mulher não obedecia. Então, Deus fez segunda tentativa. Desta vez, não da terra, mas da costela. Um detalhe simbólico poderoso. Eva não tinha origem independente. Ela vinha de Adão. Devia existência a ele. Estava literalmente construída para ser dependente. E funcionou. Por um tempo. Eva não questionou. Não partiu. Ficou ao lado de Adão. Mas então veio a serpente. E a fruta. E a queda. Então mesmo a mulher obediente falhou. E ambas, Lilith e Eva, foram culpadas. Uma por rebeldia, outra por fraqueza. Isso levanta a questão importante. O problema estava nas mulheres? Ou estava no sistema que não permitia que fossem plenamente humanas? Lilith foi punida por ter vontade. Eva foi punida por usá-la. Não havia forma de vencer. O jogo estava armado desde o início. Compare as duas. Lilith disse não à autoridade injusta. Foi chamada de demônio. Eva disse sim à curiosidade e busca de conhecimento. Foi chamada de pecadora. Em ambos casos, exercício de autonomia foi tratado como crime. Compartilhe este vídeo, porque essas questões não são apenas antigas. Elas ecoam hoje em cada debate sobre autonomia feminina, sobre corpo, sobre escolha, sobre voz. Muitas feministas modernas resgataram Lilith como símbolo. Ela representa resistência, recusa em aceitar papel subordinado, coragem de pagar preço pela liberdade. Não importa se ela existiu literalmente, importa o que ela significa. E ela significa que não somos obrigados a aceitar scripts que outros escrevem para nós. Enquanto isso, Eva foi por muito tempo usada para justificar opressão. Se primeira mulher obediente ainda falhou, então todas mulheres são fracas. Precisam de supervisão masculina. Não podem ser confiadas com decisões importantes. Essa lógica foi usada por séculos e ainda é usada em alguns círculos. Mas há outra forma de ver. Eva e Lilith não são opostas. São complementares. Lilith é força. Eva é sabedoria. Lilith rompe correntes. Eva constrói pontes. Lilith desafia. Eva transforma. Juntas, representam totalidade do feminino. Completo e sem vergonha. O erro foi tentar separá-las. Demonizar uma para santificar outra. Na verdade, toda mulher carrega ambas. A rebeldia de Lilith, a compaixão de Eva, e talvez a verdadeira libertação venha quando integramos as duas, quando paramos de escolher entre ser aceitas ou ser livres, e exigimos ambos. Então, o que acontece quando essa figura ressurge? Quando Lilith é chamada novamente depois de séculos de silêncio?
A resposta está nas orações que foram proibidas. Capítulo 9. As orações que foram proibidas. Durante séculos, pronunciar o nome de Lilith era perigoso. Rabinos advertiam contra isso. Invocar seu nome poderia atrair sua atenção. E a atenção de Lilith era a última coisa que qualquer pessoa queria. Então, ela era referida indiretamente. A primeira Eva, a mulher escarlate, a mãe da noite. Mas sempre houve aqueles que a chamavam deliberadamente. Praticantes de magia, cabalistas, místicos que buscavam poder além dos limites aprovados. E eles desenvolveram rituais, orações, invocações, especificamente dirigidas a Lilith. Esses textos eram guardados em segredo, passados de mestre para aluno, escondidos em livros trancados, porque eram considerados heresia, não apenas por líderes religiosos, mas por comunidades inteiras. Invocar demônios era pecado capital, e Lilith era a rainha dos demônios. Mas qual era o propósito dessas orações? Alguns buscavam conhecimento oculto. Lilith, tendo vagado por milênios, conhecia segredos sobre ervas, sobre estrelas, sobre manipulação de energias invisíveis. Ela era professora sombria, para aqueles corajosos o suficiente para aprender. Outros buscavam poder sexual. Lilith era associada à paixão descontrolada, a desejo sem limites. Invocar ela era acessar aspectos de si mesmo que sociedade reprimia. Era ritual de libertação, perigoso, mas transformador. E havia também aqueles que buscavam justiça, mulheres especialmente, mulheres presas em casamentos abusivos, mulheres silenciadas por patriarcas, mulheres que não tinham outro recurso. Elas oravam a Lilith, pediam força, pediam coragem para partir, para dizer não, para sobreviver. Inscreva-se neste canal agora, porque estamos revelando coisas que teólogos tradicionais evitam discutir. E quanto mais você sabe, mais livre você se torna. Um exemplo dessas orações sobrevive em manuscritos medievais. Diz assim, traduzido livremente: Lilith, primeira entre rebeldes, você que recusou correntes do Éden, empreste-me sua força. Você que voa com asas de tempestade, carregue-me além desta prisão. Você que conhece nome secreto, ensine-me a palavra que liberta. Hoje, essas orações ressurgiram. Praticantes modernos de bruxaria as redescobraram. Neopagãos, feministas espirituais, pessoas que se sentem desconectadas de religiões tradicionais. Elas não veem Lilith como demônio, veem como deusa, padroeira dos marginalizados, protetora dos que ousam ser diferentes. Igrejas cristãs condenam isso. Dizem que é adoração demoníaca, que está abrindo portas para mal. E de perspectiva ortodoxa, talvez estejam certas. Mas de outra perspectiva, é reclamação de poder. É recusa em deixar que outros definam o sagrado. A questão, então, se torna pessoal. Quem decide o que é divino e o que é demoníaco? A instituição, a tradição ou a experiência individual? Lilith desafia essa autoridade, assim como desafiou no Éden. E talvez esse seja seu verdadeiro papel. Não matar bebês, mas quebrar certezas, forçar questionamentos, abrir espaço para novas possibilidades. Então, onde está Lilith hoje? Ou se ela foi apagada e depois ressuscitada, onde encontramos ela agora? A resposta pode surpreender você. Capítulo 10. Lilith hoje, entre nós. Lilith não está apenas em textos antigos. Ela caminha em nosso mundo. Não literalmente, talvez, mas simbolicamente, arquetipicamente, energeticamente. Ela aparece em lugares onde não esperamos e se manifesta de formas que não reconhecemos imediatamente. Ela está na mulher que deixa relacionamento abusivo, que escolhe solidão sobre violência, que diz não posso mais fazer isso. Essa é Lilith deixando o Éden de novo.
escolhendo o deserto em vez de prisão dourada. Ela está na artista que cria sem pedir permissão, que expressa a sexualidade sem vergonha, que recusa ser domesticada por expectativas sociais. Essa é Lilith recusando deitar abaixo. Ela está na ativista que enfrenta sistemas opressivos, que grita verdades inconvenientes, que não se cala mesmo quando ameaçada. Essa é Lilith pronunciando o nome inefável, usando o poder que lhe foi negado. A psicologia profunda reconhece Lilith como arquétipo. Carl Jung falava sobre ânima e sombra, aspectos do feminino que sociedade rejeita. A mulher escura, a bruxa, a sedutora, a destruidora, todas faces de Lilith, e todas necessárias para a totalidade psicológica. Quando reprimimos esse arquétipo, ele não desaparece. Ele se manifesta destrutivamente, em autodepreciação, em relacionamentos tóxicos, em doenças psicossomáticas. Mas quando integramos, quando damos espaço para a Lilith interna, ela se torna força de transformação, de cura, de empoderamento. Dê like se você está vendo Lilith com novos olhos, se está entendendo que talvez ela não seja vilã, mas heroína trágica, ou melhor ainda, espelho de nossa própria complexidade. Astrologia também fala de Lilith, lua negra. Lilith, ponto matemático no mapa astral, representa a área onde experimentamos rejeição, onde sentimos que não podemos ser autênticos, onde carregamos vergonha, e também onde encontramos maior poder quando finalmente abraçamos quem somos. Para alguns, esse ponto está em relacionamentos. Sentem que amor verdadeiro exige diminuir-se. Então, carregam raiva, ressentimento, até reconhecerem que podem amar sem perder identidade. Isso é curar ferida de Lilith. Para outros, está em carreira. Sentem que sucesso requer conformidade. Então, reprimem criatividade, autenticidade, até perceberem que podem ter sucesso sendo únicos. Isso também é curar Lilith. Lilith nos pergunta constantemente: quanto de você está disposto a sacrificar para ser aceito? Quanto de sua verdade você trairá para ter aprovação? E quando você responde nada, nada sacrificarei, então Lilith sorri, porque você finalmente entendeu a lição que ela ensinou há milênios. Mas tem mais. Tem algo sobre o retorno dela que é profético, que aponta para algo maior acontecendo em nossa era. Capítulo 11. O retorno inevitável. Vivemos em tempo de revelação. Segredos que foram escondidos por séculos estão vindo à luz. Textos antigos sendo traduzidos. Manuscritos sendo digitalizados. Conhecimento que era privilégio de poucos, agora está acessível a todos. E nesse processo, Lilith retorna. Seu nome aparece em livros, em séries de TV, em músicas, em arte. Ela deixou de ser tabu e tornou-se símbolo cultural. Mas por que agora? O que há em nossa época que convida a retorno dela? Talvez seja porque estamos finalmente prontos. Prontos para confrontar verdades desconfortáveis sobre poder, sobre gênero, sobre liberdade, sobre o custo de silenciar metade da humanidade por milênios. Lilith é espelho dessa história, e olhar para ela é olhar para nossa própria culpa coletiva. Talvez seja porque o patriarcado está em crise, não desapareceu, mas está sendo desafiado como nunca antes. Mulheres ocupam espaços que eram negados, falam verdades que eram suprimidas e exigem igualdade que sempre foi delas por direito. Esse movimento é, em essência, retorno de Lilith. Talvez seja porque a espiritualidade está mudando. Menos pessoas seguem religiões organizadas cegamente. Mais pessoas buscam conexão direta com o divino. E nessa busca, encontram figuras que instituições rejeitaram. Lilith entre elas. Comente sua opinião. Você acha que Lilith é mito, demônio,
ou símbolo de algo real e necessário em nosso tempo? O retorno de Lilith não é ameaça, é oportunidade. Oportunidade de integrar o que foi dividido, de curar o que foi ferido, de honrar o que foi desonrado. Ela não vem destruir, vem completar. Porque enquanto Eva for exaltada e Lilith demonizada, estaremos vivendo em cisão, em fragmentação, em negação de metade da realidade. Só quando ambas forem reconhecidas, respeitadas e integradas, poderemos ter totalidade. E isso não é apenas sobre mulheres, é sobre todos nós. Homens também carregam Lilith, no aspecto rejeitado de si mesmos, na raiva não expressada, no desejo não honrado, na liberdade não reivindicada. Todos precisamos fazer paz com Lilith interna. O Éden nunca foi perdido porque Eva comeu fruta. Foi perdido porque Lilith foi expulsa. Porque primeiro ato foi divisão, rejeição, silenciamento. E enquanto não corrigirmos esse erro primordial, paraíso permanecerá fechado. Então talvez retorno de Lilith seja sinal. Sinal de que tempo de divisão está acabando, de que estamos prontos para a unidade mais profunda. Uma unidade que inclui sombra, que abraça complexidade, que não tem medo da verdade completa. Se você chegou até aqui, você faz parte desse despertar. Você está disposto a questionar, a explorar, a ver além do que lhe foi ensinado. E isso é exatamente o que Lilith sempre pediu. Não obediência, mas coragem. Coragem de ser livre, coragem de ser completo, coragem de ser verdadeiro. Inscreva-se neste canal, compartilhe este vídeo e continue essa jornada de descoberta conosco, porque a história de Lilith não termina aqui. Na verdade, está apenas começando, e você, agora, faz parte dela.